Pessoal, começamos. Hoje a gente está com a honra de receber a Krishna em mais um papo. Esse foi um papo extra que a gente conseguiu trazer para o pessoal do Curto em Casa. E a gente tem o enorme prazer assim, de poder ter uma conversa como essa e com alguém que, enfim, há muito tempo está trabalhando com isso e entende as dores e os amores de todos os lados, né? Tanto dos produtores como quem é realizador, quem é player e tudo mais. Então, para a gente é uma honra ter a Krishna por aqui e ter todos vocês numa manhã de quarta-feira para falar sobre direitos autorais, direitos de imagens para produções independentes. Assim. Então, para quem está assistindo no YouTube, hoje a gente não vai conseguir fazer a transmissão para o Facebook por algumas questões e limitações da própria plataforma aqui do Zoom, desse jeito de reunião. Então, a gente está gravando esse bate-papo para depois compartilhar com vocês no YouTube, e aí vocês compartilham com todo mundo que tiver dentro do projeto de vocês ou com quem vocês acharem interessante. Então, como eu trouxe, a gente está numa dinâmica diferente, então todo mundo que chegar, o que eu peço é para que vocês fiquem no mute e também tirem o vídeo de vocês para a gente não sobrecarregar a conexão. E aí, quando a gente abrir para as perguntas, a gente libera o vídeo, libera o áudio. E uma outra dinâmica que a gente vai fazer diferente dessa vez é a questão das perguntas. Então, hoje, como a gente não tem, nos últimos encontros, a gente tinha aquele QIA aqui e a gente não tem. Então, hoje, as perguntas que vocês tiverem, mandem, por favor, pelo chat. E aí eu vou fazendo essa mediação enquanto a Krishna vai contando um pouquinho. Ela preparou um material, não vou dar nenhum spoiler do que vem por aí. Ela preparou um material, mas também depois a gente vai conversando, porque eu acho que cada produção às vezes tem a sua peculiaridade, tem a sua singularidade. Então, deixo aqui o palco para Krishna. O que eu vou só antes é contar um pouquinho, acho que dessa mini bio, né, que a gente costuma chamar um pouquinho do que a Krishna já fez. Então, ela é advogada, mestre em estudos do desenvolvimento pela London School of Economics, atua em diversas áreas do direito e desde 2013 atua na área de direitos autorais. Assessora diferentes partes entre players, então MGM, Netflix, Fox, produtoras como a Gulani, O2, Elo Company, GP7, Casa Redonda e muitas outras, e também assessora talentos, né? Então, roteiristas, atores, diretores, em produções que sejam originais, longas, realities, tudo mais. Então, acho que todos os gêneros audiovisuais. Ela também é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo e da Rede Feminista de Juristas. Então, já deu para entender. A gente não está falando com qualquer uma aqui. E eu acho que está tudo conectado, né? Eu acho que não só a produção audiovisual, mas também esse olhar, esse entendimento político do que é o audiovisual e de tudo que a gente busca trazer. Assim. Então, Krishna, o palco é seu, fique à vontade, conte, e aí eu vou preparando aqui, quando as coisas estiverem tudo certo, eu te dou um ok para a gente começar a transmitir, tá bom? Tá bom, combinado. Bom papo para a gente. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês, poder dividir um pouquinho, né, dos conhecimentos e também aprender, né, porque eu sempre também aprendo cada possibilidade dessa. E é muito importante, né, porque hoje, até hoje, né, na minha prática, como o Vitor falou, eu já atendi e atendo vários clientes. Peraí que eu estou lendo a pergunta aqui, mas eu vou... Pode deixar, Krishna, eu vou fazendo Você vai vendo, mediação, né? não se preocupe. Tá bom.
É muito importante saber qual é a importância do direito, né? Qual é a importância de você ter uma autorização, de entender minimamente também o que é o direito autoral, o que é o direito de imagem, né? Que todo mundo fala, na verdade é o direito da personalidade, que engloba várias outras coisas também. Então, assim, ter uma noção de como você, como produtor ou como um cineasta ou, né, diretor ou qualquer talento, acho que qualquer pessoa que está em qualquer área tem que entender um pouco dessa área, né? Inclusive as coisas mais burocráticas, tidas como mais chatas e tal, muitas vezes essas coisas são fundamentais e mostram um profissionalismo, né, mesmo, assim, em relação àquela profissão, aquele conteúdo que você está produzindo e tal. E o direito é muito isso dentro da produção audiovisual. Não existe, né, uma produção audiovisual sem todos os direitos estarem liberados naquele conteúdo, ou seja, serem possíveis de serem utilizados e principalmente explorados economicamente, né? Eu sei que o projeto de vocês, o Curta em Casa, ele não tem finalidade comercial, mas como a gente vai ver também aqui, nessa apresentação que eu preparei, que o Vitor vai compartilhar daqui a pouco, a gente nunca sabe o que pode acontecer com a obra audiovisual, né? No mundo que a gente vive, ainda mais hoje, né? Com internet, com vários aplicativos, o audiovisual ele está em todos os lugares cada vez mais e a sua circulação é muito rápida. Então, a gente tem que ter minimamente uma segurança. Claro, existem contextos de exceção, mas no geral a gente tem que circular aquilo que a gente tem autorização para circular. Krishna, Então, oi. só para saber, eu já estou aqui com a apresentação. A partir do momento que você quiser começar a trazer, eu já estou pronto para compartilhar. Tá bom, acho que você pode compartilhar, então, aí eu vou falando ali também com o segundo slide, né? Que é sobre mais ou menos o que a gente vai tratar para o pessoal entender como que vai ser um pouquinho a dinâmica aqui. Me conta se você já está vendo a sua apresentação. Tô. Boa. Tô vendo, sim. Então, como eu falei para vocês, a ideia é dar um pouco esse panorama, esse entendimento para que vocês tenham capacidade mínima de discernir ali quando vocês precisam de uma autorização ou não, ou pelo menos saber que, né, eventualmente, determinados tipos de direito você vai ter que pedir uma autorização e para qual finalidade você quer. Então, toda essa dinâmica da produção audiovisual e daquele conteúdo. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho o que é a propriedade intelectual, né, que se divide em direito autoral e propriedade industrial. Direito da personalidade, que é a imagem, a voz, a biografia, que é um direito diferente do direito autoral. Quais são as obras protegidas, né, de acordo com a lei de direitos autorais, para vocês verem. E aqui eu já vou falar para vocês assim, que tem umas partes que tem artigo de lei. Tá? Artigo de lei é uma leitura um pouco mais formal, né, uma coisa um pouco menos palatável, mas eu acho muito importante vocês terem uma exposição, pelo menos assim, ao que é, né, o que diz e qual é a lei que rege esse tipo de direito e o que ela diz. Então, eu fiz questão de colocar aqui o artigo, né, o que diz o artigo para vocês verem como é que está escrito. E também do Código Civil, enfim, vocês vão ver, tem umas coisas ali. E aí, explicar para vocês um pouquinho dessa visão geral do audiovisual. Então, desde quando você tem uma ideia para um projeto, até quando você se concentra ali em desenvolver aquela ideia, né? E por que os direitos interessam? Por que ter essa liberação do direito autoral para uso e do direito de imagem são fundamentais quando você quer se profissionalizar e seguir nessa área. E aí a gente vai falar, finalmente,
como fazer para usar essa imagem ou conteúdo protegido, e aí a gente vai abrir para pergunta, tá? Pode passar, Vitor. Então, assim, bem rapidamente, gente, eu sei que vai ser muita informação, mas assim, prestem atenção, depois eu vou disponibilizar essa apresentação para o pessoal do curso em casa, então vocês vão ter acesso. Então, não se preocupem em ficar anotando, só entendam assim o geral, né? O raciocínio geral. Então, o direito autoral, ele é regulado no Brasil. Gente, socorro, alguém está me ligando, peraí. Ele é regulado no Brasil pela Lei de Direitos Autorais. Deixa eu colocar aqui no modo avião, que aí ninguém vai me ligar. A Lei de Direitos Autorais, que é a Lei 9.610, de 98, e ele se divide em dois tipos de direito: o direito moral e o direito patrimonial. O direito moral do autor é o direito ao crédito, digamos assim. Não é só isso. Depois até convido vocês a darem uma olhada no que é a definição de direito moral, mas assim, em termos práticos, é a autoria daquela obra, é a paternidade ou maternidade daquela obra, né? Então, é o crédito na obra audiovisual. Esse crédito, ele é inalienável. O que significa isso? A pessoa, o autor, ele não pode ceder o direito moral para outra pessoa, né? Então, o direito moral, ele permanece com o autor, e o que se cede na famosa cessão de direitos, ou licença, é o direito patrimonial, ou seja, o direito à exploração comercial daquela obra de autoria de um terceiro. Ou, no caso da obra audiovisual, uma obra coletiva, né? Então, você tem diversas etapas da produção dessa obra, desde o roteiro ou da adaptação do livro, do que quer que seja inicialmente. Você tem ali os roteiristas, que são autores, que vão ceder o direito para quem estiver produzindo, a produtora, para ficar mais fácil. Depois você vai ter a própria filmagem em si, né? Aí você vai ter os atores, caso seja ficção, você vai ter o diretor, todas essas pessoas, o diretor de fotografia, tem direito autoral. Então, eles vão ceder por contrato o direito patrimonial que eles têm ali, que é o direito à exploração econômica. O direito moral, o crédito, sempre vai ser deles, né? Então, diz a lei de direitos autorais, pertence ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou. O direito da propriedade industrial, que é um outro tipo, é o que engloba as marcas, os nomes comerciais. Então, por exemplo, a Nike, né, que nem nome mais tem, ela só tem um desenho ali. Aquilo é uma propriedade industrial regida por outra lei, que é a Lei da Propriedade Industrial. Só para vocês saberem, tá? Sem se deter muito. Então, assim, qualquer coisa que esteja dentro de uma dessas categorias é passível de proteção legal. Pode passar, por favor. Aí temos também o direito da personalidade, como eu falei para vocês, é diferente do direito autoral, ele tem uma outra natureza e diz respeito à imagem, à voz, ao nome, às características físicas, à biografia, né, a história de vida daquela pessoa. E como o nome diz, o direito da personalidade, ele diz respeito à pessoa. Ele é regido pela Constituição Federal e pelo Código Civil. Então, a Constituição Federal diz lá no seu artigo 5º, famoso agora, então, mais do que nunca, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, ou seja, estrangeiro residente no Brasil também tem direito da personalidade. A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Aí vem os vários desdobramentos, e no inciso 10 fala que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
né? Então, assim, a Constituição Federal, que é a norma mais alta do nosso sistema jurídico, protege a imagem e a honra das pessoas. Pode passar, Vitor. O Código Civil, que é uma outra lei também, protege essas mesmas características. Então, aqui é importante porque é com base nisso que pode ser ajuizado uma ação de indenização por uma pessoa que teve a sua imagem, voz, dados biográficos utilizados sem autorização, né? Então, já começa assim: salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça e tal, não importa agora para a gente, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento da pessoa e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Aí aqui esse parágrafo único vai falar que no caso de pessoa morta, quem detém esse direito são os descendentes, ascendentes ou o cônjuge, o famoso cônjuge, o marido ou a esposa, né? E o artigo 21 fala que a vida privada da pessoa é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, poderá adotar as medidas necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma, ou seja, tirar de circulação aquela imagem ou voz ou qualquer direito da personalidade que tenha sido utilizado sem autorização, né? Então, o fim comercial são coisas muito importantes de se avaliar quando você estiver utilizando uma imagem de qualquer pessoa. Tá? O contexto da obra audiovisual que você está criando, seja curta, longa, série, o que quer que seja, ela atinge a honra daquela pessoa? Claro, a honra tem um caráter subjetivo, né? As pessoas também, elas entendem, elas têm o próprio conceito do que é honra para elas, mas claro, aí vai ter que, diante do juiz, vai ter que provar. Mas, se é uma coisa que tem um conteúdo um pouco difamatório, ou que denigre a imagem da pessoa, a respeitabilidade dela, já fica mais complicado, então é melhor ter autorização. E também a finalidade comercial é muito importante para isso. Posso só aproveitar que tem duas perguntas, Krishnas, que têm relação um pouquinho a isso, que é em relação a arquivos familiares e direitos de... Eu acho que você trouxe, só para reforçar, direito de pessoas que já faleceram, assim. Então, o Gabriel pergunta sobre o direito de imagem em relação a fotos de arquivos familiares, se ele precisa da assinatura de todas essas pessoas que estão nas fotos, e como é que o próprio Gabriel também, como é que ele conseguiria os direitos biográficos de alguém que já morreu? Como funcionaria essa autorização? Sobre a pessoa que já faleceu, é isso aqui que diz esse parágrafo único, né? As partes legítimas passam a ser, os detentores do direito de imagem daquela pessoa passam a ser o cônjuge, o marido ou a esposa. Se também já tiver morrido, os descendentes, os filhos. Se não tiver, os ascendentes, pais. E aí, assim, se tiver aquele tio vivo e tal, é bom pedir. Agora, num contexto do curta, por exemplo, se você tem uma boa relação com a sua família, porque isso é importante, todos esses aspectos, eles têm que ser avaliados, né? Quando você for usar um conteúdo que é protegido. Se você se dá bem com a sua família e eu estou assumindo aqui que a família é dele, eu entendi que a família é dele, né? É isso mesmo, Vitor? A família dele? O Gabriel não conta, mas eu imagino que seja. Ah, tá. Mas Eu achei acho que vamos tratar esse exemplo como se fosse. Tá.
Então, se for a família da pessoa e ela se dá bem e o contexto do material que está sendo produzido não denigre a imagem daquela pessoa, não coloca a pessoa numa situação constrangedora ou de, sei lá, falta de respeito e tal, em tese você não precisa pedir, né? Claro, pensando numa coisa que vocês estão fazendo um projeto inicial, que não é profissional e tal. Se for uma obra que vá, por exemplo, entrar num edital para captação de recurso público, vai ter que ter autorização, mesmo sendo da sua família. Vai ser uma autorização muito mais fácil de você obter, mas vai ter. Porque é isso, para a obra depois circular, para ela ser distribuída e ser veiculada em canais de televisão aberta ou a cabo, ou qualquer tipo de VOD e tal, você vai ter que ter todas as autorizações, salvo algumas exceções, desse material que está lá. Então é isso. E eu acho que, em resumo, assim, é essa questão de, tipo, tudo que é em relação à pessoa que está mostrando, né? Não é, eu acho que, falando sobre o projeto, assim, não é uma demanda nossa do Curta em Casa ter isso porque pode prejudicar o projeto Curta em Casa. Isso é como realizadores, assim. Então, vocês como realizadores, e pelo regulamento, vocês são os responsáveis por por todo o conteúdo, inclusive as pessoas e quem aparece nos vídeos. Isso é importante para vocês, assim, porque pode ser que essa pessoa encane com alguma das questões, como a própria Krishna falou, a honra é subjetiva, a respeitabilidade é subjetiva, então é sempre importante colocar nessa equação a relação que você tem com essa pessoa, né? Porque se você atesta, e isso pode até ser da sua equipe, assim, às vezes um diretor, como ela está falando, o próprio diretor de fotografia, se depois de algum tempo ele quiser e falar assim, bom, eu fui o diretor de fotografia e eu não autorizo você continuar com esse curta, se não teve nenhuma autorização, isso pode dar algum problema. Mas pode não dar, uma vez que, enfim, também você tenha essa boa relação. Eu acho que é só importante que aqui é sempre, tipo, putz, vamos combinar para não dar nenhum problema, né? Ou não assumir nenhum risco. Mas, às vezes, o risco faz parte do processo. Se você tem uma boa relação, também não vai ser tão complexo, né? Ter ou não necessariamente precisar dessa autorização. Em relação à boa relação, eu quero fazer aqui um comentário que também é muito recorrente na minha prática, que é o seguinte: às vezes uma pessoa tem, e aí pode ser família ou amigo, o que quer que seja, e você tem uma excelente relação, a pessoa é padrinho ou madrinha do seu filho ou do seu casamento, ou é o seu melhor amigo, e vocês criam uma ideia juntos, e aí, por alguma circunstância, aquela ideia vai parar numa produtora que faz um pitching, que é uma explicação sobre o projeto, sobre a história, sobre aquele início, né, ainda não desenvolvido do conteúdo audiovisual, e algum canal se interessa porque está querendo justamente aquele tipo de conteúdo, e aí, cara, você não tem nada com aquele teu amigo dizendo que vocês são coautores, e que vocês dois são são os coautores e que têm direitos iguais e tal. Aí só um tem acesso a esse canal. Olha, eu já vi muitas vezes as pessoas terminarem amizades de anos, família, tudo, porque aí, sei lá, um grande player se interessou e a pessoa, por qualquer motivo que a gente nunca pode prever, porque isso é uma coisa interessante, né? Mas a minha perspectiva, a minha visão sobre isso é que quando ninguém é famoso ainda, ou o negócio não emplacou, todo mundo é muito amigo, é muito companheiro e tal. A hora que a coisa tem a possibilidade de realmente dar retorno, e não é só financeiro, porque a indústria audiovisual
para quem está iniciando e mesmo para quem já tem experiência, não é uma indústria que paga absurdos. É muito pela visibilidade e esse tipo de coisa, ego, enfim. Então, o que está combinado já está claro. Sempre façam contratos e combinem quem tem os direitos aqui, mesmo no caso de coautoria. Essa coisa da foto, que foi o que ensejou esse meu comentário, né? O que deu em relação ao bom relacionamento. O bom relacionamento hoje, ele pode não ser o bom relacionamento daqui 3 anos, entendeu? A produção audiovisual é algo longo. Então, vocês também têm que sempre ter isso em mente. Coloquem aí por escrito as coisas, né? Então, assim, mas no contexto do curta em casa, acho que se não tem esse caráter derrogatório da pessoa, né? Não está diminuindo a pessoa, humilhando a pessoa, colocando a pessoa numa situação embaraçosa e tal, e a pessoa da sua família, é que, assim, também a obra audiovisual é aquilo que eu vou falar daqui a pouco, e já falei antes também, e sempre vou falar. Você nunca sabe o que pode acontecer com ela, entendeu? Então, se hoje é fácil de pegar essa autorização, aproveita e pega, sabe? Essa é a dica. Aí para vocês saberem também, né, a lei de direito autoral, que é diferente do Código Civil e da Constituição, agora falando de direitos autorais mesmo, que tem essa legislação específica que rege o direito autoral, é a Lei 9.610 de 98, que diz lá no seu artigo 7º, são obras intelectuais protegidas. Então, como é que você sabe que uma obra é protegida? Está na lei. É uma proteção legal, né? A lei vai lá e fala que XYZ não é só o que está aqui, que está listado aqui, que é protegido, mas o que envolve essa ideia de que são obras intelectuais protegidas, as criações do espírito, expressos por qualquer meio ou fixados em qualquer suporte, tangível ou intangível, ou seja, num disco de DVD ou no streaming da internet, né? Conhecido ou que se invente no futuro. Quer dizer, a lei já previu ali que qualquer coisa que tiver essa característica de criação do espírito é uma coisa que a lei não define, então é algo também subjetivo de interpretação, né? O que é uma criação do espírito? Mas o que se entende no direito é que é uma criação original, né, criativa, de um indivíduo ou mais indivíduos em cocriação, né? Então, tem muito a ver com essa originalidade daquele conteúdo que foi criado por aquela pessoa. Então, ali, o que é protegido? Os textos de obras literárias, artísticas ou científicas. Aqui, nesse primeiro inciso, né, se chama, esse número 1 aqui do artigo, se chama inciso. Ele já abrange uma grande quantidade de obras, porque a obra audiovisual é sempre baseada numa obra literária. Mesmo que seja uma peça de teatro, que também é protegida aqui no inciso 3, as obras dramáticas e dramático-musicais, ela vai ter que ser roteirizada, né? E aquele roteiro também é protegido e é uma obra literária. As conferências, aqui eu deixei só para vocês verem, né, que às vezes uma conferência que você está assistindo, tirando 1000 fotos e depois você vai reproduzir não sei onde, é protegida por direito autoral. As obras dramáticas, dramático-musicais, né, teatro, as coreografias, dança, as composições musicais que tenham ou não letra, então músicas, né, sejam instrumentais ou não, as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, as obras fotográficas, e a lei vai elencando lá uma série, vai listando uma série de outras obras protegidas. A reprodução de notícia em matéria de jornal, que eu aqui estou vendo uma pergunta e acho interessante falar aqui, é considerada uma obra literária original, dependendo do artigo, porque aí matéria jornalística, né, você pode ter
uma informação, uma coisa que independe ali do autor sentar e criar uma análise sobre uma situação específica, política e tal, que aí já entra mais no critério autoral, né, propriamente aqui da originalidade, somente aquele jornalista poderia ter escrito aquele artigo, do que uma notícia que está simplesmente veiculando fatos. Então, tem um pouco essa distinção. Mas a gente vai também ver um pouquinho mais para frente as exceções, né? Poema é obra literária, né, gente? Então, mas, vamos ver as exceções da Lei de Direito dos Autorais. Então, tudo aquilo ali precisa de autorização para ser utilizado, reproduzido, fixado em qualquer meio, né? Seja um HD, que você vai fixar a obra audiovisual baseada naquela obra literária, ou seja, reproduzir, copiar, enfim, daquela obra. Então, não constitui ofensa aos direitos autorais, a reprodução. Aí ele vai falar, na imprensa, né? Não da imprensa. Diário ou periódico, de notícia ou artigo informativo. Então, já está respondendo aqui a pergunta sobre matéria jornalística. Depende de que matéria você está falando. Se for um informativo, não é nem sujeito à proteção autoral. A reprodução, que aqui é o que mais interessa para a gente. Então, você vê que eu copiei aqui o artigo, o inciso 1º, e depois pulei para o 8. Né? A reprodução em quaisquer obras de pequenos trechos de obras pré-existentes, de qualquer natureza, ou seja, literária, de qualquer natureza ali que vocês viram anteriormente no artigo 7º, ou de obra integral, quando de artes plásticas, aí só artes plásticas, se não é só pequenos trechos, sempre que a reprodução em si não seja o objeto principal da obra nova, tá? Então, por exemplo, você vai reproduzir um trecho de um poema na tua obra audiovisual. Aquilo é uma coisa que tem a ver ali com a obra, mas a obra inteira não é sobre aquele poema. Está fazendo a obra inteira sobre aquele poema e só está reproduzindo um trecho pequeno, você não tem autorização para reproduzir. Não se encaixa aqui no conceito de pequeno trecho, porque a reprodução em si não pode ser o objetivo principal da obra. Então, mesmo que você só reproduza um pequeno trecho, mas aquela obra, se ela for sobre aquele poema, já vai ficar complicado. A questão, gente, que em relação a direito autoral, as coisas são muito caso a caso, né? Porque a lei, você vê, ela fala em criações do espírito. O que é criação do espírito, né? A gente, claro, tem toda uma teoria jurídica e também decisões judiciais a respeito do que é isso, mas é uma coisa, de certa forma, subjetiva. Pequenos trechos. O que é um pequeno trecho? A lei também não diz o que é, né? Então, assim, vai depender muito do caso, né? Mas vocês têm que ter em mente sempre, pequeno trecho, o que a gente usa para aferir o que é, para determinar o que é um pequeno trecho. A obra tem 3 minutos, o curta inteiro, sei lá, tem 10 minutos. E você vai reproduzir um pequeno trecho de uma poesia que vai ser declamada e aquilo vai durar, sei lá, 15 segundos. É um pequeno trecho, né? Porque a proporcionalidade entre o tamanho da obra, porque isso também as pessoas falam, vou reproduzir só 1 minuto, mas a obra tem 5 minutos total. É muita coisa, não é um pequeno trecho. É sempre em comparação ao tamanho da obra, né? E não pode ser o objetivo principal da obra, porque senão você está explorando alguma coisa dentro de uma exceção da aplicação do direito, mas que, na verdade, tem uma finalidade comercial e tal. Então, é isso. As paródias também são de livre criação, né? Ou seja, Ai, gente, me fugiu a palavra. Uma paródia,
brincadeira, uma coisa, uma comédia, né? Ali que você vai um humor, uma coisa de humor que você faça com uma letra, sei lá, de uma música do Chico Buarque, que é uma paródia, e que não forem verdadeiras reproduções da obra originária, obviamente, e nem lhe implicarem descrédito, ou seja, se você fizer uma paródia que destrói a música original do ponto de vista de, sei lá, reputação, enfim, também aí não pode. E as obras situadas permanentemente em logradouros públicos, ou seja, nas ruas e em locais públicos, podem ser representadas livremente por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais. Mas, como eu falei, é muito caso a caso, tá? Não pensa que, por exemplo, você vai reproduzir o Cristo Redentor em qualquer contexto e a arquidiocese ali que administra aquela estátua e aquele bem público, aquela obra pública situada em logradouro público não vai reclamar, como já foi o caso de reclamação em diversas oportunidades. Então, assim, tudo tem um contexto. Krishna, aí o próximo, pode falar. posso só aproveitar de algumas perguntas que surgiram aqui, e aí para a gente, enfim, fechar alguns assuntos. Tinha muita gente falando assim, putz, atrás da cena que eu estou fazendo aparece uma matéria jornalística. Então, pelo que eu entendo aqui, uma vez que a obra jornalística não é a coisa principal e ela só aparece, você não precisa dessa autorização de direito, né? Em segundo plano, uma cena aparece a tela transmitindo do jornal. Não precisa pedir o direito desse trecho. Ai, desculpa que eu mexi aqui Não, tranquilo. nas telas. Uma outra coisa importante que estava falando sobre a gente falar sobre ter livros ou quadros de pessoas que aparecem no cenário. Não precisa da autorização dessas pessoas, uma vez que o curta não é sobre esse quadro ou sobre esses livros que estão como cenário, certo? Sim. Também, sim. né? Em geral, sim, né? Como eu falei, se você tiver ao fundo uma pintura, como eu falei no sentido do caso a caso, se ao fundo você tiver uma pintura ultra famosa do Portinari e tal, mesmo assim, né, não sendo o escopo principal, o risco é baixo, mas existe, mas é baixo. Entendi. Não, eu acho que era mais sobre essas questões assim de coisas que compunham o cenário ou eram um pequeno trecho de alguma, acho que da poesia você já trouxe assim, mas era sobre essas obras ou imagens que compunham um cenário, mas que não falavam só da obra, então a gente entende aqui que não precisa desses direitos, certo? Isso, principalmente num contexto que não vai haver exploração comercial, né? Senão o risco começa a aumentar. Por exemplo, os filmes que a gente vê, filmes, séries aí em Hollywood, ou mesmo aqui no Brasil, né, que são produções originais de Netflix, Amazon, tal, eles vão pedir autorização de tudo que apareceu, vão tirar da cena, né? Então, mas é um pouco também da mentalidade americana, que é um pouco diferente da nossa. Mas enfim, segundo plano, não tem finalidade comercial, a obra não tem muito que se preocupar, até porque, a não ser que seja assim, né? Uma imagem que vá depor contra a honra de alguém no contexto da obra. Aí já, né, aquilo que eu falei. E quando a gente está falando de, né, não ser composição de cenário, mas lá em algum documentário entra a reprodução de alguma notícia ou de alguma matéria de jornal, isso também não demanda autorização quando assim só tá essa imagem na tela, assim, ela não está compondo uma cena. Como que é nesses casos? Mas assim, por exemplo, a cena a televisão tá ligada e tá passando essa notícia? Então, acho que a TV ligada passando essa notícia, eu entendo que compõe o cenário, mas tem muita gente que está fazendo documentário. E às vezes acho que tem uma coisa corriqueira dentro de documentários, é que para
justificar ou para compor a narrativa, você põe as cenas, tipo, na tela inteira, como se fosse a reprodução da matéria, que seja, tipo, 10 segundos ou 5 Ah, segundos do não. William Bonner Isso. falando, número de mortes do coronavírus, e aí tá isso na tela. Ou outro jornal. Como funciona nesses casos, assim? Isso aí é mais imagem de arquivo, né? Conhecido como imagem de arquivo. Que você, quando vai fazer a sua pesquisa, você identifica lá a sua pesquisa para o seu roteiro, para a sua obra, você identifica que tipo de material de arquivo você vai utilizar, entra em contato, estou falando assim, de maneira geral, como funciona. Entra em contato com a emissora que detém aquilo, né? A Globo, por exemplo, tem um departamento específico de arquivo e pede autorização por aquele arquivo. Em geral, você paga, mas às vezes não. No caso específico aqui, teria que entender um pouquinho melhor como é que é essa imagem. Mas, assim, já adianto que tem um risco, sim, porque a imagem que está aparecendo na televisão de um noticiário é de propriedade da emissora, né? E, além do direito autoral de quem está ali filmando e tudo mais, que tudo isso pertence à emissora, ela já tem contratos com todo mundo, que todo mundo cede os direitos autorais patrimoniais, né? Lembra lá como eu falei no começo? E para a emissora, porque todo mundo trabalha ali. Então, aquele conteúdo audiovisual jornalístico ali, ele é de propriedade da emissora. Além disso, tem o direito de imagem da pessoa, né? Então, o William Bonner tem ali o direito de imagem dele nesse trecho utilizado. Claro, se você está falando de um curta que não vai ter uma grande circulação e é um projeto educacional, que não tem fins comerciais e, novamente, que não atinge a honra de ninguém e tal, você pode escolher assumir esse risco sabendo que ele existe, né? E sabendo principalmente que existe um procedimento para isso. Se numa próxima oportunidade você vai se profissionalizando nessa área e quer usar a imagem de arquivo, você vai ter que entrar em contato com a emissora e falar, eu quero usar aquele dia do jornal ou aquela imagem do jornal que fala sobre o assunto tal. Isso é uma grande fonte de renda para as emissoras, então elas ficam atentas, né? Claro, muito mais num conteúdo com finalidade comercial, mas é isso, para vocês saberem como funciona. Tá. E ainda, eu acho que esse assunto gerou algumas outras dúvidas aqui no chat. Então, só para a gente fechar Claro. essa conversa, assim, putz, eu tô... Uma pessoa queria contradizer uma reportagem, tipo, enquanto tá rolando o áudio da reportagem, imagino que tem outras cenas falando, mostrando que aquilo não é real, né? Eu tô supondo aqui, Tamires, que seja isso, mas ela está querendo contradizer uma reportagem e só vai mostrar o áudio dessa reportagem. Isso tem algum problema? É a voz, né, do repórter, né? Eu não sei se isso pode dar alguma coisa. A voz faz parte do direito da personalidade, né? Então, assim como a imagem, ela compõe um direito da pessoa portanto, suscetível à É utilização suscetível. com autorização. Não, Entendi. suscetível no sentido de que demanda. Demanda autorização de uso também, a voz. A Entendi. voz é uma característica da personalidade. E aí a autorização é com a emissora. Eu não entendi assim, tem a matéria, por exemplo, tem a matéria que fala um dado, aí ela vai colocar o áudio de uma outra matéria contradizendo aquele dado, é isso? Não, acho que na verdade eu vou criar uma cena aqui, mas é uma manchete falando que São Paulo está pronto para reabrir o comércio, os leitos estão diminuindo e tal. Só que enquanto esse áudio está rolando, na verdade podem ter outras cenas de tipo, não tá. Tipo, os leitos estão ocupados, as pessoas estão morrendo. Então é tipo como se fosse uma voz off de uma reportagem
sendo composta por outras imagens que a pessoa pode ter gravado. Não, esse tipo de coisa não, assim, é a liberdade de expressão também, né? Da pessoa que está ali filmando aquilo, que fez esse roteiro, que fez esse corte para que o espectador entenda que existe uma dúvida em relação àquilo, criando ali talvez uma polêmica, uma crítica. Ela explicou aqui, ó, Não. é uma matéria falando que a quarentena trouxe a possibilidade das mães se darem melhor e conhecer melhor os seus filhos, e áudios externos, tipo, das mães brigando com os filhos, de nervoso, ou a vida como ela é, de, tipo, outras questões, assim. Então, é nesse caso, acho que ela explicou um pouquinho melhor Não, aqui. não, porque isso é primeiro que é uma liberdade, né, de expressão da pessoa, como eu falei, dela colocar nesse contexto, e a crítica todo mundo está sujeito, não tem problema. Agora, a análise que tem que ser feita é, se você não autorizou o uso daquela reportagem como imagem de arquivo que você vai mostrar e você vai contradizê-la, claro, novamente, né, num curta que é mais educativo, que não tem ali uma coisa comercial e que não tem uma grande divulgação de estúdio por trás e tal, a probabilidade de ter algum problema é pequeno. Mas o raciocínio é um pouco esse. Se você não tem autorização para usar e você vai usar e vai questionar, mesmo que não questione, a ideia ali do mérito, né, de colocar ali, discutir ou questionar, não faz tanta diferença, porque entra nessa seara da liberdade de expressão artística. Embora tenha a questão da honra. É complicado mesmo, gente, não é simples, não. Mas, assim, você pode correr o risco que se essa obra audiovisual virar um sucesso e tudo mais, você pode correr o risco daquela emissora pedir uma indenização porque você usou a imagem dela sem autorização, entendeu? Perfeito. Eu acho que tem algumas outras perguntas que vão na parte de direito autoral, e eu não sei se cabe aqui agora, que é também quando está em Creative Commons, isso muito no sentido de músicas e tudo mais. Não sei se você vai falar sobre isso ou se eu estou me adiantando, mas tem um pouquinho sobre isso, assim, ou uso um trecho de um poema, eu preciso, tipo, dessa autorização, acho que você já falou, mas se a música no YouTube, sei lá, tá muito claro que é de Creative Commons, eu acho que a única questão é ter que dar crédito, né? Não é o ter que, mas, tipo, é importante, uma vez que todos são produtores e criadores de conteúdo, de você reconhecer o trabalho da pessoa, mas legalmente não precisa de Tem que dar autorização. crédito. Tem que dar crédito, sim. Tá. O crédito sempre, quando você vai usar, né? Então, o Creative Commons, ele também, não, o uso é livre, é verdade, você tem que dar o crédito. O uso é livre, você tem que colocar lá a obra, quando você for descrever no crédito final ali de tudo, né? Você vai falar que a música tal, Creative Commons, e a autoria de quem fez a obra, né? Que é o direito moral da pessoa. Então, de quem foi o compositor, os músicos e tal, esse crédito todo tem que ser dado. E Sempre. também quando é de domínio público, mais uma vez, é o crédito pelo reconhecimento, né? Não necessariamente você precisa Pela criação, pela né, criação. da Tá. pessoa. O domínio público aí você pode usar, porque o direito patrimonial deixou de existir, mas o direito moral ele não deixa de existir, né? Então, Tá bom. tanto que temos aí Beethoven sempre sendo citado, embora já estejam todas em domínio público. Então, quer seguir, Krishna? E aí eu acho que as Vamos outras perguntas seguir. vamos... Outra coisa importante para vocês atentarem é isso que a gente falou até agora, que existem tipos de direitos, né? E especificamente em relação a determinadas obras audiovisuais, os dois estão presentes. Audiovisuais não, obras criativas, protegidas, ambos estão presentes. Então, na fotografia, por exemplo, a gente tem dois tipos de direito.
a imagem da pessoa fotografada, se houver, né? Ou as imagens, e o direito autoral do fotógrafo. Então, o direito autoral do fotógrafo, ele sempre vai existir, porque sempre uma fotografia vai ser uma pessoa que esteve ali e tirou aquela fotografia. A imagem, se tiver alguém retratado, também existe ali. Então, na foto de família, entra aí, né? O fotógrafo, sei lá, você não vai saber quem foi. Tudo bem, né? Dentro da família não tem problema. Nos casos em que você quer usar e não sabe quem é o fotógrafo, você procurou, a recomendação é fazer uma pesquisa, guardar essa pesquisa de que você procurou quem era o autor daquela fotografia, por exemplo, e não encontrou. Ou quando você encontrou e tentou contatá-lo, descobrir quem é e tal, se você descobrir, ótimo, e pedir autorização. Se não, você também guarda essa pesquisa que você tentou descobrir, tentou entrar em contato, mandou e-mail, nunca recebeu de volta e tal, porque tudo isso ajuda a comprovar a sua boa-fé ao usar aquele material. A música, né, também conhecida como fonograma. O fonograma é aquela gravação, aquela fixação, né, daquela composição, daquela letra, aquela voz, daqueles instrumentos musicais todos num meio, que pode ser digital ou físico. Então, assim, a música, ela tem sempre os direitos autorais dos compositores, arranjadores, letristas, e o direito conexo do produtor fonográfico, que é aquela pessoa que vai lá no estúdio. Antigamente eram as gravadoras, né? Eu acho que só tem gente mais jovem aqui. Hoje em dia, esse produtor fonográfico, que era conhecido como gravadora, qualquer pessoa pode ser, porque a gente tem software que você faz lá a edição da música e tal. Então, qualquer pessoa, basicamente, pode ser um produtor fonográfico, mas ele, por determinação legal, tem direito conexo ao direito de autor, que é um tipo de direito autoral que não, assim, no meu entendimento é que não é o originário, né? Não é o direito do criador, é o direito de quem ou viabilizou aquilo, no caso da gravadora, viabilizou aquela fixação e, portanto, a criação daquela obra para que ela seja reproduzida e ouvida por outras pessoas, ou os cantores intérpretes, né? Por exemplo, você tem vários cantores que não são os compositores, eles interpretam músicas dos compositores, eles têm o direito conexo. São dois tipos de direitos, ambos têm que ser autorizados para usar. Mas só para vocês saberem que... E a obra audiovisual depende um pouco do estágio, né, que ela tiver. A obra finalizada, a obra audiovisual mesmo, ela geralmente é ou da produtora ou de quem financiou, né? No caso, um player, que hoje é chamado de player, mas que são os canais. Hoje, uma Netflix ou Amazon, eles geralmente são os detentores dos direitos sobre a obra audiovisual que eles financiaram. E quando está no começo, ou seja, você está desenvolvendo a obra, ela está ali, ela tem um argumento e vai ser desenvolvido o roteiro dela. Ou ela é baseada num livro, então você vai ter que adaptar aquele livro para a linguagem audiovisual. Aí você tem ali o direito autoral daquela obra originária, de quem detém aquela obra. Depois vai virar uma obra coletiva. Enfim, não sei se ficou muito claro, mas também é só para vocês saberem, sabe, tá? Que existe tudo isso. Digam. Deixa eu aproveitar para uma pergunta aqui, que falava sobre a questão da música. Se por acaso, dentro de uma cena, o ator cantar ou tocar trechos de uma música, qual é o procedimento? Qual é a recomendação? Então, aí entra um pouco ou no pequenos trechos de outra obra que você está usando ali, ou, se não for um pequeno trecho, né, em relação à obra audiovisual, o tamanho da obra audiovisual e o tamanho do que está sendo usado, da obra que está sendo usada ali, se não for um pequeno trecho, ou se for uma música central
para aquela obra, tem que pedir autorização. Tá. Sim. Mas se for só uma coisa da vida que a pessoa está cantando lá, sei lá, 10 segundos de alguma música ou tocando, está ensaiando, mas não é grande o trecho, Não, segue a vida. aí, não precisa. Tá, De novo, considerando o contexto do curta em casa, tá? tá. Boa, perfeito. Pode seguir. Então, pode passar ali para o próximo, que são exemplos, né? Um pouco de materiais protegidos para vocês verem. Tá. O Inácio, ele ainda na música, ele fala que pô, tentou contato com a gravadora e com o próprio artista e não teve o retorno. Então, é o que você falou da questão da tentativa que mostrar a pesquisa que comprova a sua boa-fé em tentar esse encontro, né? Mas de novo, se for uma coisa incidente na obra, né? Se for um pequeno trecho, se for uma coisa grande, aí sugiro trocar de música Tá, para um que permita, né? Mas, de novo, no contexto do curto em casa, esse risco é menor. tá bom, perfeito. Quer dizer, eu preciso seguir. Foi. Então, aí, só para vocês, né, para ilustrar um pouquinho, exemplos de material protegido. Ah, tem a língua dos Rolling Stones na internet e tá lá. Não, isso é um material que está registrado e que pertence aos Rolling Stones, né? Então, você, para usar, tem que pedir autorização. Claro, né, gente? Tem um monte de pirataria aí, a gente sabe, mas isso é um negócio precário, que a qualquer momento a polícia pode parar e recolher tudo, ou você, no caso essa língua dos Rolling Stones especificamente, né, ela é reproduzida torta e direita. Duvido que as pessoas tenham autorização para isso. A foto do Che Guevara é idem, né? Ali já era. A família não tem controle, enfim. Mas é passível de direito autoral. Se alguém um dia for reclamar, pode. Algum descendente dele. Aí mais um pouquinho dentro do conteúdo audiovisual para vocês verem, né? Então tem aqui essa cena, tem uma lata de Coca-Cola aqui. Na outra ali do videogame, gente, nem eu tô enxergando direito o que tem aqui. Mas aqui na série da Grace and Frankie tem um computador da Apple aqui. Isso tudo é autorizado, tá? Um grafite que está na rua, mas que tem muito a ver com aquela produção, com aquela história, todo aquele contexto, é melhor pedir autorização, né? E mesmo estando em logradouro público. Grafite ainda tem essa discussão que não é permanente, né? Algo efêmero que você faz ali, qualquer um pode pintar e acabou. Mas, mais ainda, para entrar no pedido de autorização. Claro, o grafite, às vezes, você não consegue nem identificar de quem é, né? Aí tudo bem, você assume o risco ou troca a imagem, né? Tem isso também. Os grandes estúdios trocam a imagem, né? Dentro de um documentário, isso é mais complicado. Então tem que avaliar essas questões dentro do contexto, de novo, do curto em casa, não teria problema, né? Krishna, acho que tem uma coisa que eles estão que a Larissa trouxe assim de tipo tá mexendo no celular, aparece que o celular é da Apple, ou tá alguma marca de roupa, ou enfim, eu já teve uma pergunta durante esse processo de, sei lá, marcas como iFood, tem essa questão dos entregadores e tal, como que é isso assim, se o curta ou a cena não é exatamente sobre aquela marca, mas é isso, é uma marca que está no cotidiano. Como pô, Aqui está no cotidiano e é muito, né, incidental ali naturalmente. Você está com o celular na mão e vai mostrar a marca, você está fazendo um curta documental. Tudo bem, não tem problema. O iFood, assim, depende do contexto. O iFood ou qualquer outra marca, né? Dependendo do contexto. Se você estiver falando mal da marca, claro, aqui a gente tem sempre, agora está muito em voga muito em alta,
essa discussão entre os limites da liberdade de expressão e do acesso à informação e o direito à privacidade, o direito autoral e tal. Agora, marca é propriedade industrial, ela tem que ser autorizada. Isso eu estou falando assim, no mundo ideal, né, gente? Tem que ser autorizado. Se tiver um contexto derrogatório, então, que denigra aquela marca, o que vai acontecer? O risco começa a aumentar. Não quer dizer que aquilo vai acontecer, que o iFood vai entrar com uma ação. Porque aí você tem que pensar assim também, né? Eu sou aqui um estudante que estou fazendo um projeto e vou circular aí um curta no YouTube. Aí você faz uma crítica, que é uma liberdade de expressão, ao iFood, ao sistema deles ali com os entregadores e filma ali o entregador com aquela marca e tal. Existe a possibilidade da marca questionar o uso sem autorização. Mas ele é grande? Não, não é grande, né? Porque assim, o que ela vai ter? Primeiro, ela não vai ter essa obra especificamente de vocês, ela não tem finalidade comercial. Mas alguns tribunais entendem que isso em relação ao direito de imagem, né? Direito de imagem usado sem autorização, se a pessoa reclamar, tem dano moral. Simplesmente porque ele foi usado sem autorização. Então, assim, existem essas questões. Existe o risco. É isso que vocês têm que saber, né? Agora, no contexto de vocês, é um risco muito baixo. Eu não sei se vocês viram o Greg News dos entregadores, né? Ele ali é bem enfático, inclusive fala das pessoas, dos diretores dessas empresas e tal. E assim, por enquanto, eu não sei de nenhum processo, mas porque tem a liberdade de expressão. Então, assim, é uma linha tênue que vocês têm que saber que eventualmente vocês vão precisar. Ou que vocês estão correndo risco de alguém reclamar. Risco baixo, nesse caso específico agora, novamente, né, gente? Então, só para dizer aí com essas imagens, nem precisa voltar, viu, Vitor? Só para dizer com essas imagens que, assim, no audiovisual não existe nada por acaso, vocês devem saber disso, né? Então, se vocês estão vendo uma série e tal, que aparece marcas e tudo mais, aquilo tudo foi autorizado. Muitas vezes é uma ação de marketing, muitas vezes a marca paga para estar ali. E então, só para, né, não é nada por acaso. E aí chegou essa hora do negócio do audiovisual, que eu acho que é importante vocês terem isso na cabeça, que é o audiovisual é um negócio, né? Então, os canais, eles estão disputando por originalidade e por audiência, né? Originalidade dos conteúdos que eles veiculam, que eles distribuem, para que a audiência fique fiel, porque ele sabe que ele só vai ver, a pessoa sabe que ela só vai ver, sei lá, This Is Us na Netflix, entendeu? Então, essa disputa que eles têm, isso é um negócio. Então, dentro disso, você tem a ideia em si, ela não é protegida por direito autoral, só a partir do momento que ela vira algo escrito, né? Aquela ideia passa para o papel e tem aquelas características de originalidade e tal. Então, ali, o roteiro, argumento ou formato também, né? De reality show, que é muito comum, ou mesmo de seriados. Você, autor daquela ideia, chega para uma gravadora, para uma produtora e apresenta a sua ideia. A produtora, que já está sabendo dos canais, o que eles estão precisando, porque isso também é algo previsível, né? Os canais, eles também, os players, eles também, eu estou precisando de um drama, ou estou precisando de documentário, ou estou precisando de reality, que fale, sei lá, de mulheres assim, assado, ou um drama global, né? Hoje tem muito isso, essa linguagem, conta da distribuição ser para vários países ao mesmo tempo, no streaming, né? Esses canais, eles buscam histórias que não tenham muita fronteira, né? Muitas vezes, que sejam histórias humanas.
Então, a empresa produtora faz o pitching, que é essa apresentação para esses canais que podem estar interessados, e o canal, a partir dali, se interessa ou não por aquele projeto e resolve produzi-lo, né? Resolve desenvolvê-lo primeiro, que é transformar aquilo tudo num roteiro para a linguagem audiovisual. A partir do momento que foi dada a luz verde, que se fala, né, o green light, para aquele material desenvolvido, começa a produção. A produção, efetivamente, a filmagem, a produção de tudo que vai ser feito e a filmagem, né, dentro daquela obra. Então, aí vai ter que ter a contratação da equipe criativa, são os diretores, diretor de fotografia, ator, diretor de arte. Tudo isso produz material protegido por lei, né? Então, os contratos deles vai ter que ter também uma cessão de direitos para a produtora. Mas isso assim, falando do negócio. Então, você tem a ideia é apresentada para um produtor, o produtor apresenta para o canal, se interessa, ou o produtor tem um financiamento do Fundo Setorial do Audiovisual, que não precisa de um canal, necessariamente entrando com todo o dinheiro, porque sempre vai precisar de alguém para distribuir, e quer uma história assim. Aí a produção executiva que cuida da viabilização financeira, de todas essas questões comerciais, né? Depois de onde vai distribuir, em que janela, não sei se vocês conhecem esse jargão, as janelas são as modalidades, né, de distribuição. Então, TV paga e TV aberta, VOD, você tem o VOD por assinatura, o vídeo por demanda que você compra ou que você aluga especificamente aquele conteúdo, que é o transacional, né, chamado. E aí pode passar, a produção executiva cuida de todas essas questões. Pode passar, Vitor. E a comercialização é feita nessas janelas. O jargão de mercado fala em janela, né? Ou segmento de mercado, como eu falei, cinema, TV aberta, TV a cabo, vídeo por demanda, aí tem as modalidades de vídeo por demanda, avião, DVD, tudo isso são segmentos de mercado ou janelas. Então, assim, o negócio, como eu falei no começo, é essa concorrência por espectador, né? A bilheteria é um grande retorno, mas a gente vê, né, hoje em dia, a obra cinematográfica, cada vez menos filmes dramáticos, assim, mais histórias derivadas de histórias em quadrinhos, super-heróis e tudo mais, que são um pouco mais certeiros, né, em termos comerciais. E aí você começa a ver essa relação entre o que é comercial, o que é do gosto popular e por que existe isso, né? Porque você, como produtor, vai ganhar dinheiro, você vai ter um monte de gente pagando para assistir aquele filme. E então é isso, bilheteria para cinema, audiência para TV, assinante para canais por assinatura, ou Amazon também, Netflix e tal, exclusividade do conteúdo por um tempo. Aí já é um assunto mais complexo, eu vou deixar para uma outra oportunidade, mas dentro disso tudo, pode passar, Vitor, a gente tem a pergunta, então, por que o direito interessa dentro de uma produção audiovisual? Porque você vai ter que ter a captação dos recursos, para aquela obra você só vai poder entrar num edital, numa linha de financiamento do Fundo Setorial do Audiovisual, de um edital do governo do estado ou da prefeitura municipal, como a SPCine, por exemplo, tem vários, né? Se você tiver os direitos daquela obra em dia. Não são, assim, absolutamente todos os direitos que a gente falou até agora, mas, por exemplo, do roteiro e da ideia principal do roteiro, né? E das imagens principais que você vai ter. Você não vai produzir uma obra que você vai veicular imagens e coisas que sejam protegidas por direito autoral sem autorização, porque isso é um grande risco. E aí, numa produção um pouco mais já profissional. Mas essa coisa do profissional também, às vezes, engana, né? Porque a gente nunca sabe o que vai virar. Às vezes, a ideia
alguém vê e fala, putz, eu quero essa ideia e tal. Mas também dá para consertar depois, viu, gente? No caso de um curta, se vocês usarem materiais sem autorização, que não sejam coisas muito crassas, né? Assim, que atinjam a honra de uma pessoa muito seriamente e tal, aí não vai ter jeito. Mas você sempre pode substituir, porque se alguém se interessar e quiser que você desenvolva sei lá, uma série, um piloto para uma série, alguma coisa assim, você sempre vai poder, a ideia está ali, né? Você sempre não, mas muito frequentemente você vai poder substituir materiais. O conteúdo original, ele é muito solicitado agora, né, por aquele motivo que eu falei. Todos os canais querem ter o seu conteúdo original, o seu conteúdo exclusivo. Eles só vão financiar projeto que tenha todos os direitos da personalidade, autorais e de propriedade industrial e outros, eventualmente, que existam dentro dessa produção, liberados para o uso. O licenciamento também. Se você tem uma obra e vai licenciar é autorizar o uso por um período determinado mediante um valor ou gratuitamente, também pode. Por exemplo, você tem lá um conteúdo na tua casa que você fez, é que vocês estão iniciando também, acho que não cabe muito, mas é isso. E você quer licenciar, já está pronto, você financiou tudo e você quer licenciar para alguém que se interessou. Se você não tiver os direitos liberados, a pessoa dificilmente, aquele canal, vai se interessar em veicular aquela obra sem direitos. Aí também existem áreas de aquisição de conteúdo, né, que são justamente de conteúdos prontos, que não são originais, que são produzidos por terceiros e comercializados, que a gente vê também em vários canais, obras que não são originais, né? Também precisa ter isso. Tem a questão de seguro, que é uma questão bem importante também, para você ter uma apólice de seguro e poder acionar a seguradora no caso de infringência de direito autoral, de violação de direito autoral. Você também tem que ter um motivo para não ter pedido aquela autorização. É um seguro específico chamado de erros e omissões, mas também depois vocês procuram isso, que acho que agora não é muito a hora de falar isso. E aí o próximo, Vitor, é só o fechamento disso, né? Então, em geral, o objetivo da produção de uma obra audiovisual é a exploração comercial, né? Então, por isso os direitos sempre vão ter que ser liberados para uso. Como eu falei antes, mesmo que não seja o objetivo inicial, a gente nunca sabe o que pode virar. Por exemplo, o 3% da Netflix, ele foi um piloto que ficou no YouTube um tempo e alguém da Netflix viu um dia e achou muito legal aquela história e contatou as pessoas que estavam lá, a produtora, e virou a primeira série original Netflix no Brasil. Então, assim, né, se não tivesse... Mas também é isso que eu falei, né? Se você sempre vai poder, sempre não, mas muitas vezes você vai poder substituir aquele que você eventualmente não tenha pedido autorização. Eu já falei, acho que já ficou claro, né, que o uso dessas imagens ou obras intelectuais protegidas por lei sem autorização gera obrigação de indenização ou até a retirada do conteúdo do ar, o que num canal é mais raro, mas no YouTube não é nada raro, né, isso acontecer. E, claro, caso solicitado, não é que você fez isso automaticamente, você vai ter que pagar a indenização, a pessoa vai ter que pedir a indenização, o que nem sempre acontece. E também porque são muitos recursos envolvidos, né? Tanto humanos quanto financeiros na produção, e você não pode impedir a circulação, o aproveitamento financeiro daquela obra em todas as suas possibilidades, porque você não autorizou o uso de um material protegido que está dentro daquela obra. E também mostra o profissionalismo, né, gente? Saber de tudo isso é importante.
Agora, falando especificamente das autorizações, não sei se o Vitor quer falar alguma coisa. Oi, Krishna. Oi. Não, só queria, antes da gente voltar, antes da gente entrar na questão das autorizações, ainda fechar, de uma certa maneira, esse bloco de, tipo, tá, o que precisa de autorização, né? Então, eu queria resumir, assim, algumas perguntas, eu acho que só trazer pessoas que não aparecem ou não podem ser identificadas, ou marcas, ou que for que não dá para identificar diretamente quem é, não precisa de autorização, certo? Não, exato. Vizinhos e tudo mais. Tem uma outra pergunta que é... Vizinho que não aparece o rosto, é isso? Isso. Ou que estão É, muito de longe. Se o vizinho te isso. reconhecer, ele pode querer criar um caso. Mas é difícil, né, conseguir, porque se não é sobre ele, é uma obra documental e a pessoa está passando ali, mesma coisa se está numa praça pública fazendo uma filmagem, claro, você vai evitar enquadrar as pessoas, né, Uhum. mas se você tem gente passando ao fundo na sua vida normal, tudo bem. Tá. Tem a Andrea pergunta sobre, ela vai fazer um doc que é inspirado em um filme. Ela faz o que ela conta é que é um doc inspirado na questão da Central do Brasil, na relação de escrever cartas e tudo mais. E a menção mais objetiva que ela faz em relação ao Central do Brasil é uma carta escrita à personagem principal, mas não é uma regravação ou não é só ela tem o Central do Brasil como referência. Precisa de alguma autorização para não é uma obra adaptada, certo? Não, não é adaptado. É, mas vai ter essa referência, né? Olha, eu citaria isso nos créditos, dizendo que é livremente inspirado. Idealmente precisaria, né, de uma autorização, sim, mas o risco é baixo nesse caso, eu entendo, porque é toda essa questão educacional, tem também a liberdade de expressão artística da pessoa, né? Então, poderia conversar melhor com essa pessoa depois, Tá, especificamente sobre o caso. tá. Até porque eu só fico pensando que, na verdade, escrever cartas e fazer um registro sobre a escrita de cartas entre pessoas não é uma exclusividade do Central do Brasil. É que ela também fala que ela se Claro. inspira esteticamente nisso, assim, mas é sutil, é tênue essa relação entre a inspiração e a reprodução, né? Mas é isso. Eu acho também que não. Tem o carteiro também. Esse tema é muito explorado, né, em diversas obras, Ah, tanto literárias, tanto livros quanto audiovisual. Então, realmente não é. É uma exclusividade. tá. Tem Ela se inspirou, né, ela se inspirou pelo filme que ela assistiu. sim, eu tenho mais uma outra questão aqui, que é sobre um dos participantes, o Gustavo Pera, que ele gostaria de usar um trecho de 15 segundos só da voz do pronunciamento, num pronunciamento oficial do presidente. Como se dá essa questão? Aí é mais tranquilo, né? Porque o presidente é uma pessoa pública. Então, a privacidade dele, até nesse caso aí, nem tem como falar em privacidade, né? Porque ele está fazendo Tá. um pronunciamento público na qualidade de presidente da República. Então, não tem problema. Agora, de novo, se for derrogatória da imagem, existe um risco. Se ele vai descobrir, vai fazer, são outros 500, né? Mas acho que não, Entendi. porque senão estaria Os assessores vão estar loucos, difícil. ainda mais conhecendo a peça. É, e uma outra coisa é, se por acaso, usando trechos de chamadas de jornais e tudo mais, mas alterar a voz da pessoa, ou seja, tipo, é uma fala, mas
lá, deixa a voz mais grossa, deixa a voz mais fina, enfim, não puder caracterizar que aquela voz é do âncora tal ou é do... Pode? Olha, É uma pode, solução? mas eu acho que nem valeria muito a pena fazer isso, né? Porque se a imagem vai aparecer ou é só a voz que ela vai Não, alterar? trechos de áudio de programa jornal. É a Jéssica, ela perguntou isso lá no Facebook, assim. Então, eu quero usar trechos curtos de áudio de programas jornalísticos, como, por exemplo, as chamadas do Jornal Nacional. Eu preciso autorização e se eu alterar a voz um pouco, pode. Olha, essa coisa de alterar é um pouco complicada também, assim, porque, por exemplo, se você altera a voz da pessoa, mas aí você coloca a silhueta e dá para identificar que é aquela pessoa, também corre-se o risco. Ou se você, por exemplo, numa obra de ficção, você coloca uma pessoa muito parecida com a pessoa que você está retratando, que é uma pessoa que existe. Uhum. Parecida características físicas. E aquilo é derrogatório da imagem dela, fere a honra e tal, claro, embora seja uma ficção, se tiverem vários elementos que levem àquela pessoa, já fica mais complicado. Então, o disfarce ali, usar uma outra voz, depende, né? Se for uma coisa muito que dê para identificar que é o Jornal Nacional, de alguma maneira, não adianta muito. E eu acho que não vale muito esse trabalho, sabe? Para Até, essa obra. e até porque perde o simbolismo de ser o Jornal Nacional, né? Senão poderia ser qualquer pessoa fazendo. Exatamente. Acho que não vale a pena, né? Sabendo que existe o risco, mas ele é mínimo, né, gente? De novo, vocês estão num curta, num contexto que não é de uso comercial e tudo mais, muita liberdade de expressão. Então, a probabilidade é muito pequena, mas o meu intuito aqui sempre nessa aula não é dificultar a vida de vocês e nem fazer vocês ficarem paranoicos, entendeu? É assim, dar um panorama de como funciona esse direito, esses tipos de direitos muito usados na produção audiovisual e vocês terem ali uma ideia do que fazer. Lembrando do caso a caso, como eu falei, são questões complexas mesmo, né? Não é, às vezes não, mas muitas vezes é complexo. Então, para vocês conseguirem avaliar um pouco, mas não é uma coisa, e se vocês forem seguir nessa carreira e continuarem fazendo projetos, vocês começam a ficar mais ligados, entendeu? Mas em relação ao curto em casa, não é para vocês ficarem paranoicos, entendeu? Então, a ponto de alterar a voz do William Bonner no jornal ali, porque você vai colocar no curta. Não precisa. Mas saiba que existe um risco, entendeu? É uma questão de assumir o risco. Agora, qual que é a probabilidade do Jornal Nacional ir atrás de você nesse conteúdo? Claro, se ele estourar e for um conteúdo derrogatório e tal, aí já fica mais difícil, né? Estourar no sentido de visualizações. Visualização. E aí tem mais outras duas perguntas antes da gente entrar em autorização. Uma é regravar músicas que estão em domínio público. Como faz? Então, se precisa de alguma autorização e uma vez que a pessoa não achou, o Gustavo Paixão, ele não achou um meio de entrar em contato com a gravadora. Mas a música está em domínio público e ele quer regravá-la, enfim, não sei de que maneira, mas não é a reprodução da Daquele própria música. programa, né? É uma música. Sim. Como eu falei lá na hora dos direitos, né, a música tem os dois direitos, que é o autoral, sempre de quem compôs e criou a música, arranjou, criou ali a sonoridade. Você tem que ver se esses direitos... E você tem o direito da gravadora. Se você não vai usar aquela gravação daquela gravadora,
Então, nesse caso, você só tem o direito autoral de quem compôs. Se esse direito autoral não tiver mais em vigor, porque essa composição caiu em domínio público, você pode usar a composição, e aí você vai fazer o arranjo, a interpretação, sabendo que desse arranjo ou interpretação novos vão sair novos direitos autorais. Então, que você, se estiver contratando um músico para executar essa canção, você vai ter que ter um contrato com ele em que ele cede os direitos autorais ou conexos, dependendo do que ele estiver fazendo, se estiver interpretando a música ou executando aquela mesma versão da gravadora, exatamente a mesma versão, sem uma criação, também é direito conexo, não é direito autoral. Mas se estiver fazendo um arranjo completamente novo... Ele está falando que ele usa a regravação de um outro artista. Então, ele está usando a regravação de uma música que é criação de outro artista. Mas aí ele vai usar o fonograma, porque se estiver usando o fonograma, tem que ver a gravadora quem é e se aquele fonograma caiu em domínio público para utilização. Entendi. Então, digamos que é a música do artista A, aí o artista B fez uma regravação. E aí ele quer usar essa música do artista B. Então, ele precisa entender se, primeiro, o artista B tem a autorização do artista A, ou se essa música já caiu em domínio público, e conversar, com quem que ele precisaria conversar. Então, se ele vai usar, porque assim, a música e a composição, vocês veem, por exemplo, em publicidade, né? Às vezes usam a publicidade, usa muito músicas conhecidas com uma outra banda, um outro arranjo e tal. Por quê? Porque é mais barato fazer isso. Você tem que autorizar só os compositores da música. Né? Então, por exemplo, vamos para um exemplo prático. Você quer usar uma música do Milton Nascimento. Tá? É Milton Nascimento e Fernando Brant, a composição está no álbum X do Milton Nascimento, que pertence à gravadora tal. Você não vai pegar aquela gravação, daquela versão daquela música que é da gravadora, mas você vai pegar a música do Milton Nascimento e do Fernando Brant. Então, você vai ter que pedir autorização para quem detém esse direito, que geralmente é uma editora ou o próprio artista, mas geralmente é uma editora, que detém os direitos da letra ali, da composição em si, né, da música, para você fazer um novo arranjo e um novo fonograma, que vai poder, então, ser usado para aquela finalidade específica de inserção numa trilha sonora ou numa peça publicitária. Então, se aí você só paga esse direito. Se tivesse caído em domínio público, ou seja, 70 anos após a morte do autor, após a morte, né, cai em domínio público. Aquela composição, como são dois direitos diferentes, nem sempre a gravação vai ter caído em domínio público, entendeu? Mesmo que a composição tenha caído. Aí, se a composição caiu, você pode usar a composição com uma nova roupagem ali. Se caiu em domínio público, sem autorização. Agora, se é um artista B que está interpretando, sei lá, Milton Nascimento. Grosso, interpretando, aí alguém que já morreu há muitos anos, não sei, não me vem agora à cabeça, uma música de alguém que já caiu em domínio público, que essa é a possibilidade, porque se você quer usar a versão de um artista B que ele fez de uma música, se você quer usar essa versão é porque você quer usar o fonograma, né? Porque se você quiser usar só a música, você não precisa passar pelo artista B. Certo? Você vai passar direto para o A, que é a composição. Você vai pegar aquela composição originária e vai fazer uma nova
Noel Rosa. O Noel Rosa já tem 70 anos que ele morreu, mas é isso. Entendeu? Então, se você quer usar uma versão, você só pode estar querendo usar o fonograma, aquela versão. Aí você tem que ver com a gravadora, com quem detém aquele direito daquela versão. Porque se você não está usando uma versão, você vai direto no autor, já caiu no domínio público, pega aquela letra, aquela música, faz um arranjo novo e usa. Boa. E aí tem um outro ponto aqui que é uma pergunta, enfim, não sei se você vai abordar sobre isso, que é a importância de registrar uma obra na Ancine. O Renato pergunta sobre o papel de registrar uma obra na Ancine. Você poderia falar um pouco sobre isso? Registrar na Ancine, assim, o que você precisa fazer? Quando você faz uma obra audiovisual não publicitária, para ela ser veiculada nos canais, ela precisa ser registrada na Ancine. Então, quando você vai licenciar aquela obra para um canal específico, então tá, você é um produtor, terminou de fazer a obra e agora o canal tal, ou em qualquer circunstância, não importa, o canal vai distribuir aquela obra, vai veicular, a obra tem que estar registrada na Ancine, para aquisição do que se chama o CPB. E também, mas aí o CPB serve para cumprir cota e tal, e também o certificado de registro da obra, que é onde, porque você tem que pagar, existe a obrigação de pagar um tributo, um imposto, quando há o licenciamento da obra para ser veiculada. Mas aí é quando ela vai passar, tá? Na televisão, ou na televisão paga, ou no streaming e tal, aí você tem que registrar Para festivais não essa precisa. obra para que essa obra vai ser veiculada naquela modalidade, porque é dividido por modalidade, e cada modalidade, cada janela, né, como eu falei antes, TV, aberta, paga, VOD, DVD, o que quer que seja, tem que ser registrado ali aquele canal que vai veicular, entendeu? Então, se você vai, sei lá, a GNT vai passar a tua obra, aí a TV paga. Vai pagar uma Condecine, que é esse imposto, e você vai registrar ali que a obra vai passar, mas até a finalização dela não precisa registrar. E se quiser se inscrever em festivais, só se o festival demandar esse registro, né? Não precisa obrigatoriamente, se você só quer mandar Não, precisa, também para precisa, festivais. precisa. Mas aí é uma modalidade específica que tem um número específico lá na Ancine, que é para festival, e aí não tem o pagamento da Condecine. Ah, perfeito. Eu acho que das perguntas aqui, acho que tem algumas perguntas falando como pode fazer autorizações, como as autorizações podem ser feitas agora nesse momento de pandemia, mas eu acho que é algo que você vai entrar. E aí eu acho que só para garantir a gente tem mais uns 10 minutinhos, então 10, 15 Tá, minutinhos, tá? tá bom. Então deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Autorizações. Tá acabando, viu, gente? Acho que tem só mais 3 slides. As autorizações, como é que você vai fazer? Primeiro, você vai fazer aquilo que a gente vem falando aqui, identificar o que é protegido com base em tudo que a gente aprendeu aqui, que vocês também vão pesquisar e vão entender melhor. Identificar o que é protegido que vai dentro da obra. Então, é imagem, nome, fotografia, trecho de outra obra, música, tudo isso que a gente falou. Aí você vai avaliar a necessidade do uso, da autorização daquele uso no caso específico. Então, primeira pergunta, tem finalidade econômica? Hoje não, né, gente? De novo, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas também, como eu falei, caso haja um desenvolvimento, interesse de alguém para desenvolvimento posterior, você pode substituir as coisas,
os direitos ali que são protegidos, que você utilizou na primeira versão, você pode substituir, ou não, tenha isso em mente também para avaliar. Pode ser ofensivo, aquele uso, naquele contexto da tua obra, pode ser ofensivo à honra, à intimidade, privacidade da pessoa. Onde foi obtido o material? Na internet? Por que saber se o material foi obtido, por exemplo, numa rede social é importante? Porque aí você já consegue afastar um pouco a acusação de estar violando a intimidade e a privacidade da pessoa, né? Porque se ela publicou na rede social, a privacidade e a intimidade não. A honra, aí vai dependendo do contexto. Tem crédito ou outro indício que possa levar o detentor dos direitos? Ou seja, vai ser fácil isso? Vai ser difícil? Depois que você fez essa análise, né? Será que eu preciso, baseado em tudo que a gente falou, será que eu preciso dessa autorização? Eu acho que eu preciso, porque é uma obra bem importante no contexto da minha obra audiovisual, então acho que é um pouco arriscado. Aí você vai fazer uma pesquisa naquela música. Quem é a gravadora, quem são os autores. Lembrando que pesquisa de música na internet tem muito erro de autoria, né? Mas, enfim, você vai fazer uma pesquisa para chegar em quem detém aquele direito e vai tentar contatá-lo, né? O ideal é sempre obter a autorização, porque aí você descansa. E como a gente nunca sabe o que pode acontecer com a obra audiovisual, às vezes, um contexto favorável que você tinha no início para obter essa autorização, você não vai ter depois, quando faz sucesso. Porque aí a pessoa vai querer dinheiro, vai querer não sei o quê, vai querer, entendeu? Então, essas questões também são importantes de se avaliar. Claro, você está usando uma fotografia da família, como o caso inicial, você pode substituir aquela fotografia depois, não é um grande problema. Mas tudo isso tem que estar no radar de vocês para análise. É bom vocês já começarem a exercitar isso, né? E aí, o ideal é obter autorização dos detentores de direitos autorais, personalidade, para evitar isso tudo que eu venho falando, as ações de indenização por uso não autorizado. Aí eu coloco aqui que, claro que a exploração econômica é importante, já falei 1000 vezes também, acho que não precisa. Sempre atribua o crédito. Se você faz pesquisa para saber de quem é o crédito, todo aquele letreiro final que aparece na obra audiovisual é nesse sentido, né? O pessoal dá crédito para todo mundo. Quem tem direito criativo, autoral ou não, né? Por uma questão de ética e costume do mercado. Mas no caso de direito protegido por direito autoral, é necessário dar o crédito, que faz parte do direito moral do autor. Aí, dependendo do caso que você avaliou ali no teu contexto, contate os detentores dos direitos, explica o projeto e peça autorização de uso, mesmo que por e-mail, principalmente em tempos de pandemia. Pode ser por e-mail, você explica o projeto, manda. O cara respondeu, tá bom, ou não, quero R$1.000 para autorizar. Difícil, num projeto que não tem fim lucrativo e tal, mas tem gente que é assim. Se você avaliou que precisa, né? Nesse caso específico. Aí, próxima. Aí eu coloquei entre aspas, né? No caso de material profissional, é entre aspas, porque para dizer, querendo dizer o material que você já está fazendo ali com o intuito de circular comercialmente para ganhar dinheiro. A falta de autorização pode inviabilizar a obtenção dos recursos para a produção da obra, né? Como eu já falei várias vezes também, porque representa um risco para quem está produzindo. Como eu falei, os danos podem ser a imagem. Eu não falei não nisso ainda. O dano pode ser a imagem. Então, por exemplo, você tinha lá, como aconteceu já, isso foi um caso que eu tive. A obra filmava ali, tinha uma cena ou várias cenas que eram num lugar onde tinham vários grafites, porque aquilo tudo fazia parte da linguagem, obviamente, da série. O grafite está ali, né, numa rua pública, muitos não se podia nem identificar quem era, mas era um grande canal. Então, assim, eles preferiram
mudar o que deu para mudar ali, do que serem também conhecidos, porque tem muito isso, né? A imagem da própria empresa. Ah, o fulano, grande empresa, usou o grafite do artista tal e não pediu autorização. Que absurdo, não pagou nada, mesmo que seja possível. Então, são danos a uma imagem também da empresa, né? Que existe muito isso. Então, também tem isso, às vezes é permitido pela lei, por isso que a autorização é importante, sempre. Porque também tem várias coisas colaterais, né? Aí, ninguém quer ser conhecido pela empresa que usou grafite do artista tal iniciante e não pagou a obra. Poxa vida. Aí, falando sobre o termo específico, a autorização deve conter o nome das partes da obra e a expressa autorização para uso do material, então, protegido, a fotografia, a voz, a história de vida da pessoa, o trecho da obra audiovisual, a música, o que quer que seja que você esteja ali obtendo essa autorização para a produção de uma obra audiovisual e a sua reprodução para veiculação em, você tem que dizer, televisão, qualquer tipo de vídeo por demanda, rede social e outros meios via internet. Essa é uma autorização genérica, ela não é ideal. Tá? Ideal é aquela bem especificada que vai dizer TV aberta, por tecnologia de sistema fechado ou aberto, via internet, por tecnologia XYZ, televisão, por radiodifusão, satélite, fibra ótica, não sei o que e tal. Essa é a ideal. Por quê? A lei de direitos autorais, ela tem uma interpretação restritiva. Então, o que não tiver escrito expresso, escrito no canal, na autorização, no papel, teoricamente não está autorizado, entendeu? Então, essas autorizações genéricas que falam, em qualquer modalidade de utilização, sem citar televisão, nominalmente, televisão aberta e paga, vídeo por demanda, qualquer tipo de vídeo por demanda, internet, DVD, o que quer que seja, se faltar algum, existe um risco daquele segmento não estar autorizado. Isso, claro, num nível comercial, digamos assim, mais forte, né? Krishna, desculpa só te interromper, só aproveitando, os mentores de vocês, por trabalharem com audiovisual, eles têm alguns modelos de autorização de uso de imagem, assim, então, podem acioná-los a hora que for, porque eles têm, eu vi que no começo da conversa aqui, uma das pessoas pediu sobre um modelo, assim, então contata o seu mentor ou a sua mentora, que eles têm esses modelos, assim, e eu acho que só é importante também que, se às vezes ter tanta coisa pode assustar, né, a pessoa que autoriza e tal, então acho que é sempre importante ter essa conversa com ela com calma, e nada impede que, se depois tem alguma outra modalidade, alguma outra janela que você pretende fazer e não tinha sido contemplado, é de conversar com essa pessoa. Mas que aí eu acho que a Cristina trouxe que, bom, uma vez que ganha mais visibilidade, pode ser que as coisas mudem, né? Mas é importante também dizer que, se por acaso ganhar essa visibilidade e não teve essa autorização, também cabe fazer uma outra autorização pedindo o uso para essa nova janela, ou fazer uma autorização completa que já... O ideal, na prática, é já contemplar tudo, entendeu? Hoje em dia, né, antes você tinha esse segmento de DVD, né, de aluguel em casa, do home. Ai, gente, até esqueci, já tá ficando velho, né, esse home negócio. Theater. Home video. Que você tinha que autorizar para isso também. Hoje, né, quem que vai produzir um DVD? Porém, a gente coloca em tudo. Eu coloco em tudo. DVD, tudo que já existiu, porque a gente nunca sabe, né? O vinil, quando acabou, que virou CD, vinil acabou, nunca mais vai ter. Tá aí agora com força total. Então, essas coisas a gente não sabe. Tudo que
se queira ou que se possa, na verdade é isso, tudo que se possa ser veiculado, né? Todas as modalidades de exploração comercial, que são essas que eu falei para vocês. Cinema, estou esquecendo do cinema, cinema é importantíssimo. Cinema, TV aberta, TV paga. VOD, eu acho que hoje, né, gente, é o que mais tá pegando, assim, mas TV aberta e TV paga também. Cinema, coloca tudo que tiver de modalidade de utilização, entendeu? E aí, depois, se não usar em alguma, tudo bem. Se der, tem gente que autoriza especificamente para aquele uso. Também, que é, eu, quando sou advogada do autor, ou do detentor do direito, eu falo, não. E se a pessoa também tem possibilidade dessa negociação, porque às vezes não tem, né? Às vezes a força do mercado é assim, ou você quer assim ou você não vai fazer. Tem muito isso também. Então, a gente também tem que praticar o desapego, às vezes, e procurar ter um portfólio para poder ganhar essa estatura profissional e poder negociar melhor a partir daí. Mas quando eu estou pelo autor, e o autor já tem, ou o artista, né, já tem uma certa estatura, é melhor, por exemplo, licenciar ou ceder para o fim específico. No caso de obra audiovisual, muito difícil isso acontecer. Nenhuma produtora, nenhum canal vai querer licenciar só para VOD, porque como eles estão financiando, né, eles querem ter todas as possibilidades de retorno financeiro daquela obra. Mas é isso, para dizer que se vocês não quiserem citar tudo, no caso do curta, o mais importante é a internet. Rede social, uma rede social está na internet, mas é bom escrever. E não mata colocar a televisão também. E é isso, para esse curta, né? Próximo. Então, as conclusões. Examina o roteiro, identifica os direitos que estão ali. Se não der para identificar tudo no roteiro, vê o primeiro corte, né? O primeiro corte você vai ver ali, poxa, tem sei lá, uma foto, não sei de quem é. Dentro desse contexto de análise de risco também, considerando o projeto específico do Curta em Casa. E aí, assim, conclusões para a vida em quem quer seguir carreira no audiovisual. Entenda os contratos que vocês assinem, certifique-se de que eles têm a extensão necessária para a comercialização ampla do conteúdo, que foi o que eu acabei de dizer. Porque nenhum canal vai financiar algo que tem ali um impedimento numa determinada janela, né? Claro, tudo há exceções, né, gente? Estou falando de maneira geral. Assine contratos com toda a equipe, principalmente a criativa, que vai gerar conteúdo protegido por direito autoral. Estuda o assunto, entenda o mercado, isso é fundamental. Eu vejo muita gente que até hoje é produtor, às vezes é produtor já antigo, já tem vários projetos, mas não entende completamente essa estrutura da indústria, porque é uma indústria audiovisual, né? Então é muito importante vocês pesquisarem, tem muita informação boa por aí, muito material gratuito, né? E planejar é fundamental, né? No audiovisual, vocês estão tendo essa experiência agora. Então, isso, conforme vai ficando, o conteúdo vai ficando maior, sai de um curta para um média, para um telefilme, para uma série, isso vai ficando cada vez mais fundamental. Tudo isso vai te ajudar a planejar, se remunerar a sua equipe bem, que eu acho que isso é uma coisa fundamental, né? Os artistas, eles são, no início da carreira, todos explorados mesmo, isso é uma característica dessa estrutura, né? Desse mercado. Então, é um pouco assim, mas a gente não tem que reproduzir esse padrão, né? A gente pode fazer diferente. Acho que essa é o objetivo, né? Eu penso. E consulte sempre um advogado especializado, porque a coisa realmente é complexa e às vezes você
ou qualquer produtor, às vezes acaba assumindo um risco que lá na frente vai custar muito caro. É isso, gente. Boa. Obrigada. Deixa eu só parar aqui a gravação. Krishna, podemos só aproveitar para responder as últimas perguntas que tem aqui, Claro, claro. que eu acho que é importante. Nesse momento de pandemia, quais são as alternativas válidas para essas autorizações? Aí perguntaram sobre vídeo, se a pessoa pode gravar um vídeo falando o texto que teria e autorizando. Perguntaram sobre e-mail, se você pode mandar autorização e a pessoa responder com de acordo, se pode ser assinatura digital, quais são outras, enfim, se essas opções são válidas e se tem outras opções para fazer essa autorização ser válida juridicamente, assim, vamos dizer. Todas essas alternativas são válidas, que foram perguntadas. Tem também o WhatsApp. Não é ideal, mas vale, tá? Então, se tá difícil de ter a autorização por outro meio, o WhatsApp vale. Preferível por e-mail, assinatura eletrônica dentro desses DocSign, né? Vale super também. Mas assim, a validade ela é equivalente. Claro, se você tiver um contrato com o nome da parte, né, tem que colocar lá RG, CPF da pessoa, nome completo, endereço, autorizo um pouco como vocês têm aí como o Vitor falou, né, vocês têm os modelos, vai ter tudo isso. Por e-mail serve sim, principalmente nesse contexto de pandemia, mas genericamente também serve. Claro, se a gente está falando de uma grande produção, você vai ter assinatura bonitinha de todo mundo em todos os contratos, mas nesse caso também vale. WhatsApp, qualquer meio escrito, né, ou gravado, que você tem ali a pessoa falando que autoriza, é super válido, inclusive mesmo antes da pandemia isso já era utilizado em alguns projetos. Chat de Instagram também, né? Se você tem ali como identificar a pessoa, vale também. E aí, essa pessoa, por exemplo, um dos pedidos é que eles mandem essas autorizações, assim, junto do material final, né? Eles vão receber um formulário, eu vou explicar para eles, passado todas essas aulas, como que vai funcionar, mas aí, então, tanto no WhatsApp como no chat do Instagram, que seja no Messenger do Facebook, é um print screen da pessoa com o seu pedido e a mensagem, né? Então, acho que é só importante pensar que não sei se é válido se a pessoa mandar o vídeo no WhatsApp, você precisa baixar e mandar esse vídeo, mas se for por mensagem, não dá para ser por áudio, né? Eu acho que é bom deixar bem explicado que a gente não vai conseguir ter essa noção de qual que é o áudio, o que autoriza o quê, então é importante que você escreva a mensagem que seria do termo e a pessoa responda com um ok, certo? Isso. Gente, meu computador está acabando a bateria. Tá ótimo, tá tudo certo. Deixa eu ver se entrou aqui. Eu botei numa outra tomada. Só um segundinho. Mas é isso aí, gente. Olha, voz, no último caso, também funciona. Porém, é mais fácil questionar. Agora entrou a energia aqui. É mais fácil questionar, né? Porque aí você vai ter que mas a voz também vale. Tá. Mas é preferível, por exemplo, na mensagem também do WhatsApp ou do Instagram, de qualquer rede social, que o nome da pessoa não é o nome da pessoa, você tem que conseguir identificar que é aquela pessoa. Então, idealmente, você pode mandar um texto para a pessoa, como vocês vão ter aí os modelos, e a pessoa responde por WhatsApp, tudo lá, mas com o nome completo, CPF, RG, autorizo o uso da minha imagem no curta tal, para veiculação nas redes sociais e via internet e tal, tudo isso. Ou mais coisas se tiver também nesse modelo que vocês vão receber. Mas o ideal é que vocês mandem esse texto para a pessoa, preenchido, ou coloquem para a pessoa preencher e dar um de acordo ali com esse texto.
porque tem que ser identificável, né? A coisa. Não pode ser, o cara no perfil do Instagram chama Neco Tatu, sei lá quem é, entendeu? E aí o nome dele é Luiz Antônio aí vai complicar. Tá. E aí, enfim, a Evelyn teve um problema, ela chegou só agora, e aí eu acho que a gente já falou um pouco, mas se puder só resumir, ela tem um documentário onde a sobrinha dela canta uma música num trecho de 10 segundos. O direito autoral, ela precisa desse direito autoral, dessa... Não, né? Não. 10 segundos. Quanto tempo? Tem um tempo De 3 a 6 minutos. De 3 a 6 minutos. 10 segundos certamente é um pequeno trecho. Tá bom, perfeito. E aí, Evelyn, depois se você puder dar uma olhada, a gente vai disponibilizar essa gravação, aí você, enfim, consegue ter uma noção do todo quando a gente fala sobre música. E aí o João fala sobre áudio de palestra. Se enquadra em que criação, né? Em que parte de criação uma palestra? A palestra, o áudio, você vai ter a voz, né, da pessoa que está falando, que é o direito da personalidade, então requer autorização de uso prévia para uso. E é diferente, aí não entra na coisa do pequeno trecho, tá? O pequeno trecho, no exemplo dado anteriormente, é porque ele se refere a uma música, que é uma obra protegida por direito autoral. No caso do direito da personalidade, que é imagem, voz, dados biográficos, etc., você sempre vai precisar de autorização em tese. Quer dizer, em tese não, você sempre vai precisar. Se alguém vai te processar na justiça porque por dano moral, porque você usou sem autorização, aí são outros 500. E aí você tem a análise toda do risco, né? Aí, novamente, você está fazendo um projeto educacional, curto, de 3 a 6 minutos, né? Não tem finalidade comercial, pode usar. A voz, ali, você sempre também vai ter que analisar aquilo lá, aquilo que eu falei, né? Que contexto? É só um contexto informativo? Ou você vai alterar aquele contexto? Alterar, assim, vai ferir a honra daquela pessoa que está falando ali, não sei. É isso que tem que ter em mente. Agora, se é só para usar, para compor ali a tua criação artística, nesse contexto de curta, tal, tudo bem, o risco é muito baixo. Perfeito. Bom, Krishna, não sei, eu acho que algumas pessoas aqui no chat já agradeceram, e eu também, em nome do Curto em Casa, tenho muito a te agradecer. Eu acho que essa era a intenção das conversas, assim, para além do projeto Curto em Casa, tem aqui 40 e dentro do projeto 200 realizadores que com certeza vão fazer coisas ainda maiores na carreira, assim, né? Então, eu acho que é super importante ter essa conversa, e eu acho que quando você fala de sempre consultar um advogado, eu acho que agora, enfim, todos vocês tenham uma possibilidade de uma pessoa que vocês conheceram e que podem consultar. Eu acho que seria super legal, acho que ter esse acesso, óbvio com bom senso, né, que é o seu trabalho e não a consulta gratuita, mas eu acho que é importante também ter alguém de confiança que sabe do que a gente está falando, né, não é simplesmente só a lei pela lei, mas que entende todo o contexto, né. Claro. É um prazer ajudar, se eu puder, né? O que eu puder ajudar, eu estou aí. Se vocês quiserem me escrever, eu coloquei meu e-mail no final da apresentação. Mas a gente o Curto em Casa vai disponibilizar, né? Eu vou disponibilizar para eles e eles vão disponibilizar para vocês. E assim, gente, fé é um trabalho assim que é glamouroso por fora, mas por dentro é muito suado, né? Como vocês devem estar percebendo já. E tem todas essas questões. Então, assim, profissionalizem-se, vão atrás e não reproduzam os padrões opressores da indústria. Boa. Quando vocês tiverem a oportunidade. Bom, então é com essa frase que a gente encerra
Muito obrigado, Krishna. Obrigado a todo mundo que estava por aí. E boa produção para todo mundo. Bom trabalho e boa semana para a gente. Beijo. É isso aí. Tchau, gente. Tchau, até Prazer. mais, pessoal.